Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 9, a partir do versículo 8. Eu vou ler na versão revista atualizada, normalmente ali no telão aparece a NVI, ok? Mas o sentido é o mesmo. Juízes capítulo 9, a partir do versículo 8. Amém? Diz assim: Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo de minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Amém? A gente vive um tempo, e na verdade a gente sempre viveu dessa forma, onde todos os dias a gente busca um certo governo sobre nós. Um governo sobre nós nos dá uma segurança. A criança, quando ela nasce, a primeira coisa que ela busca é o quê? Colo da mãe. Uma criança, quando ela nasce e ela é de imediato rejeitada, ela passa a sua vida sofrendo aquela rejeição. Por quê? Porque desde seu nascimento ela sentiu que faltava sobre ela um governo. O homem, ele é tão direcionado a ser governado, que tem gente que não consegue sair de casa sem ler um horóscopo. Alguém conhece alguém desse tipo? Levanta sua mão. Não precisa falar que foi você, não. Mas tem gente que faz desse jeito. Final de ano é uma coisa terrível. Cada canal que você liga tem um vidente falando as previsões do outro ano. Começo de ano a mesma coisa. E é sempre aquelas mesmas previsões, aquelas previsões mais óbvias que você pode imaginar. É ou não é? Um artista vai morrer. Todo ano algum artista morre. Vai ter alguma crise política. Todo ano tem crise política. O Vasco vai ser vice-campeão de algum campeonato. É coisa, não é? Pastor Amir é vascaíno, né, pastor? Mas tem coisa que é quase óbvio, não é? Todo ano que o negócio acontece. Corinthians não vai ganhar a Libertadores de novo. Não, aí já tem mais torcida, aí o negócio complicou. Mas são coisas que as pessoas elas buscam para quê? Querendo ser governada. Esse exemplo que a Bíblia está trazendo, está falando o seguinte: todos nós temos uma necessidade de governo. O problema é onde nós estamos buscando esse governo sobre as nossas vidas e quem está rejeitando governar sobre onde ele deve governar. Ninguém busca de imediato um espinheiro para ser o seu governante. Nenhum filho sai de casa. Diz que o cúmulo da rebeldia é a pessoa morar sozinha e fugir de casa. Diz que não tem nada melhor para você identificar um rebelde. Ele mora sozinho e foge de casa. É mais do que rebelde esse daí. Mas ninguém inventa de fugir de casa ou de fazer qualquer outra coisa sem que haja um governo sobre ele, se houvesse um governo sobre ele. Um filho desgovernado, ele começa a fazer todo quanto é tipo de atrocidade. Um filho que não tem a presença dos pais começa a usar drogas. Um filho que não tem a presença dos pais começa a ter más amizades. Um filho que não tem a presença do pai vira fã do Restart. Um filho que não tem um governo começa a fazer tudo quanto é tipo de besteira que possa imaginar. Por quê? Porque falta um governo sobre ele. E a pior coisa que tem é a falta de governo quando aqueles que poderiam oferecer algo se abstêm, deixam de governar. A gente tem vivido uma época de uma geração de filhos órfãos de pais vivos.
filhos que estão desgovernados porque os pais simplesmente abriram mão do seu governo. Eu pastorei jovens durante 6 anos e eu ouvia cada atrocidade. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim: pastor, me ajuda. Falei: fala, irmã, o que está acontecendo? Não, porque o meu filho, eu já falei para ele que ele não pode andar de moto e ele não me obedece. E eu não sei o que eu faço, meu filho não me obedece, o que eu faço? Quase que eu falei para ela: morre, irmã, porque uma dessa não tem lógica. Eu falei: irmã, faz o seguinte, pega ele, leva para dentro do seu quarto, abaixa as calças dele, ele tinha 17 anos, isso eu falei na frente dele. Pega um cinto, dá-lhe uma surra e fala: enquanto você estiver comendo a minha comida, estiver morando debaixo do meu teto, e estiver usufruindo do meu dinheiro, você vai me obedecer. Agora tem aquela lei da palmada, né? Aprovando a lei da palmada. Eu falo uma coisa, eu tenho 2 filhos, eu prefiro ir para a cadeia por corrigir meu filho do que ver meu filho indo para a cadeia porque faltou minha correção. Por quê? Porque é necessário que haja governo. E o espinheiro, ele nunca vai ser a primeira forma, a primeira fonte de governo sobre a vida de ninguém. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como que um espinheiro governa nas nossas vidas. Todo reino, todo governo tem os seus princípios. Se a gente pegar a Constituição, os primeiros artigos da Constituição, ela traz o quê? Os princípios da República Federativa do Brasil. Aqueles princípios servem para quê? Para nortear o governo. E quais são os princípios do espinheiro? Como que o espinheiro consegue reinar sobre nós, governar sobre nós? Primeiro princípio dele são as promessas falsas. Olha que interessante, lá no versículo 15, que ele fala: respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo da minha sombra. Alguém já viu um espinheiro com bastante sombra? Alguém já foi ali no sertão do Piauí? Viu aqueles espinheiros, aquela caatinga? Tem muita sombra? Não tem. Primeiro princípio para um espinheiro governar sobre a nossa vida é o quê? Promessas falsas. É aquele namorado que fica falando para a namorada: ah, porque eu vou casar com você, porque eu te amo, não existe ninguém mais linda no mundo, aquela coisa toda. Mas só que o seguinte, para você provar que me ama, a gente vai ter que ir para a cama, antes do casamento. E a namorada fica naquele negócio: ai, ele me ama. Aquela cara de Crepúsculo, né? Da Bela. Não é? Menina apaixonada, tudo fica com aquela cara da Bela, do Crepúsculo. Edward. E o Edward com aquela cara de songamongo. É uma coisa, é terrível. Mas é cheio de promessas falsas. Não é desse jeito? Um homem, quando ele entra no adultério, uma mulher, quando ele entra no adultério, ele entra por uma promessa falsa. Ah, porque aquela amante vai dar muito mais prazer, ela é muito mais sensual, ela é muito mais carinhosa. Ah, aquele homem é muito mais atencioso do que o meu esposo, ele fala coisas muito mais bonitas do que ele nota que eu corto o cabelo, meu esposo nem nota que eu corto o cabelo. Tem mulher que pode raspar a cabeça, o esposo chega dentro de casa e fala: aconteceu alguma coisa? Não nota nada. E a mulher começa a achar que aquele espinheiro é melhor para ela. É alguém que pode governá-la. Por quê? Porque vem por uma promessa falsa. É algo que não pode se concretizar. A pessoa é funcionária pública, ou é funcionária de uma grande empresa, e alguém chega e oferece para ele um suborno. Oferece para ele entrar em um esquema onde ele supostamente vai ganhar muito dinheiro. E ele já começa a pensar naquele negócio, fala: rapaz, não vou precisar nem jogar na Mega Sena. Começa a pensar no dinheiro, e o que ele vai fazer? Ele acha que aquele governo sobre ele vai trazer uma falsa paz, uma falsa segurança, um falso amor, tudo fruto de promessas falsas. A única maneira que tem da gente entrar debaixo de um governo de um espinheiro é através de promessas falsas. E o espinheiro, ele é sedutor. O espinheiro, a linguagem que ele usa, a maneira que ele fala é muito sedutora. Se você deveras me ungir rei sobre você, ainda faz aquela voz, né? Me ungir rei sobre vocês.
Venha e refugiem-se debaixo da minha sombra. Aí até parece, quem ouve pensa, meu Deus, deve ser uma sombra. E não é, é uma promessa falsa.